Franklin Limeira pergunta: séculos atrás a ciência aniquilou Deus. A ciência também aniquilou a filosofia? A filosofia serve para algo no mundo real, que não seja debater abstrações entre quem não tem o que fazer? A filosofia, o que acontece com a filosofia é o seguinte. A filosofia ela surge como parte do impulso, né, dentro da Idade Média, a constituir um método racional de interpretação das coisas, da natureza e da sociedade. Há várias manifestações disso que vão ocorrendo aí, né, progressivamente. Por exemplo, a filosofia escolástica é uma tentativa de estabelecer um método racional baseado nos gregos, em Aristóteles, etc., para a interpretação das coisas, e foi muito aplicado à religião, né? Mas já indicava um impulso que vinha da própria sociedade. À medida que a sociedade começa a se desenvolver, né, e a filosofia escolástica é da alta e da baixa Idade Média, né, do século XII, XIII e tal, nesse momento a sociedade começa a se desenvolver, as cidades começam a se recuperar, quer dizer, aquela situação dramática da Idade Média, né, do quase desaparecimento da maioria das cidades e tudo mais, está sendo resolvida, e isso daí vai exigir um esforço construtivo, portanto científico. Você tem que construir casas, você tem que resolver problemas, você tem que se preocupar com estradas, começa a surgir, né, preocupações diversas e uma classe social que começa a ter também preocupações de mudança nas suas condições de vida, que é a burguesia. Então a filosofia ela surge assim como uma espécie de atividade pré-científica. Só que num dado momento, né, isso daí vai acontecer de maneira marcante no século nos séculos XV e XVI, os filósofos já começam a perceber a insuficiência do raciocínio abstrato, né, e começam a se dirigir para o quê? Para a comprovação empírica dos fenômenos. Então vai surgir a filosofia do Bacon, Descartes, etc., que procura dar uma base mais científica para a filosofia. Aí nós já estamos num período de transição da filosofia para a ciência, que vai acontecer de maneira mais ou menos acabada no século XVIII. Quer dizer, a filosofia esgotou o seu papel nesse sentido, né? O que sobrou de útil da filosofia não são sistemas filosóficos, são determinados métodos, né? Por exemplo, principalmente, né, para nós, a dialética. Mas a dialética não é especulação abstrata, a dialética parte do mundo real, né? Então, quer dizer, a filosofia nesse sentido foi superada pela ciência. Ela só não é superada completamente pela ciência porque, infelizmente, a sociedade capitalista, infelizmente não, a sociedade capitalista tem tendências regressivas muito fortes, é uma sociedade decadente. Então, há uma tendência hoje em dia a substituir a ciência pela filosofia, o que é um retrocesso extraordinário, né? Então, por exemplo, os físicos, em vez de provar por A mais B uma tese, eles elaboram uma filosofia, que é um absurdo. Tudo bem, você formular uma hipótese, vá lá. Né? Mas elaborar uma filosofia a partir da ciência é um retrocesso. O Ilquias Silva de Paula pergunta: Rui, se não é possível uma coexistência pacífica entre um Estado palestino e um Estado israelense, qual seria a solução? Não, não é possível uma coexistência pacífica entre o sionismo
e os palestinos. Agora, a sociedade israelense não é composta apenas de sionistas. Os sionistas, eu diria até que os sionistas mais convictos, mais radicais, não são nem maioria dessa sociedade. Então, o que a gente precisa na Palestina é de um Estado democrático. O Estado democrático onde as pessoas todas que são da Palestina possam decidir que tipo de sociedade que eles querem organizar. Né? Os sionistas eles falam o seguinte, que você não pode fazer isso daí porque seria antissemitismo. Uma pessoa, um voto na Palestina seria antissemitismo. Por quê? Porque os judeus têm que ter, segundo os sionistas, eles têm que ter um privilégio. É absurdo, né? Nós somos favoráveis aqui, por exemplo, qual seria, se nós fôssemos um partido que está na Palestina, qual seria a nossa reivindicação? Seria estabelecer uma Assembleia Nacional Constituinte sobre a base da liquidação do aparato estatal israelense, onde toda a população vai votar, uma pessoa, um voto, vai eleger representantes, né? O mais democraticamente possível. Isso daí constituiria uma sociedade mais harmoniosa. A sociedade atual que existe lá é o seguinte, você tem o Estado de Israel, você tem um Bantustão lá, ao estilo da África do Sul, que é a faixa de Gaza e a Cisjordânia, e o Estado que domina aquela região trata o pessoal como inimigo a ser exterminado. Essa situação é absurda. E o problema dos dois estados é o seguinte, o Estado de Israel nunca vai concordar com a existência de um Estado palestino independente. Isso aí é inviável por isso. Vamos supor que fosse aprovado isso daí. A guerra seria absolutamente, quase assim, instantânea, se você tivesse esse negócio.